Ontem, hoje, eternamente. Deus é bom. Deus abençoe você. Uma boa noite na presença do Senhor Jesus Cristo, aquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Graças a Deus que nos tem dado a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Noite na presença do Senhor Jesus Cristo, aquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Daqui a pouco teremos a nossa sabatina bíblica. Uma boa noite na presença do Senhor Jesus. São 20 horas, 25 minutos.
Graças a Deus que nos tem dado a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Deus e a vida eterna. Muito bem, meu prezado irmão, pela graça de Deus, estamos aqui de volta com mais esta sabatina bíblica, pela graça de Deus que se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Nós estamos aqui com um probleminha de som. Eu queria que os irmãos aí, os irmãos que estão no chat pudessem nos avisar aí como é que está o som, porque eu estou sem retorno aqui, não estou entendendo se o som está bom. Pastor Luiz Mendes, Deus abençoe. Essa sabatina vai ser muito abençoada, viu? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor Luiz Mendes, Deus te abençoe, meu irmão. Sua saudação aí, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ver se tocamos aqui pela graça de Deus. Pastor Luiz Carlos, receba também a minha saudação, externada no amor imensurável de Deus, nosso Pai, na graça irrestrita de Jesus Cristo, nosso Salvador. Sinto-me honrado, mais uma vez, fazer parceria contigo para discorrermos as Escrituras e hoje com um tema um tanto polêmico. O diabo tem poder para curar? Eu creio que seremos abençoados, o nosso conhecimento vai ser enriquecido através das citações escriturísticas. É um grande prazer, meu nobre companheiro. Muito bem, graças a Deus que nos tem dado a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Fazia dias, tempo aí, os irmãos estavam nos cobrando mais esta sabatina bíblica, em nome do Senhor Jesus Cristo, saudando a todos os nossos irmãos com a paz bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é a força da nossa vida. Olha, meu prezado ouvinte, a Bíblia disse assim, olha, todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Evangelho de São João, capítulo 18, versículo 37. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Voz de quem? A voz do bendito Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ler a Bíblia de Deus para termos uma palavra de oração aqui, em segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5 para termos uma palavra de oração inicial aqui. A Bíblia disse assim, segundo aos Coríntios 4, do verso 1 ao versículo 5. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que, por vergonha, se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos à consciência de todo homem
na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Segundo aos Coríntios 4, versículo 1 ao 5, temos lido a Bíblia de Deus. Pai celestial, nosso Deus, nós estamos aqui mais esta vez pela graça do Senhor. Pedimos perdão pelos nossos erros e clamamos o poder do sangue que nos limpa e nos purifica de todo pecado. Estamos aqui para glorificar o teu nome. Ó Deus, nós não temos capacidade de nós mesmos. Dependemos totalmente do Senhor. Venha nos ajudar mais esta vez, abençoar a vida do pastor Luiz Mendes, toda a sua equipe. Venha ajudar o coração do meu irmão, da minha irmã, cada lar, cada família, o aflito, o necessitado. Nós colocamos diante do Senhor as nossas vidas, crendo que o Senhor existe e é galardoador daqueles que te buscam. Nós precisamos do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Muito bem, nós estivemos juntos ali no encontro de Tupã, o pastor Luiz Mendes e pastor Samuel, todos os pastores e irmãos que estiveram presentes ali. E agora estamos aqui para discorrer sobre esse tema, né? Vamos aproveitar bastante aqui o tempo com o pastor Luiz Mendes sobre esse assunto. Satanás cura? Pode curar? Nós temos aprendido que Deus não enferma os seus filhos. Deus não enferma os seus filhos. A enfermidade é fruto do pecado. E o pecado é incredulidade. É uma árvore que produz frutos. A incredulidade, não é? Agora, eu fui abordado uma certa vez por um irmão, um ancião das Testemunhas de Jeová. E as Testemunhas de Jeová são cessacionistas, né? Eles não creem na manifestação dos dons e ele me falou que quem cura, que Satanás pode curar. Ele me falou isto. E eu usei Marcos 3, pastor Luiz Mendes, Marcos 3, versículo 23. Jesus ali contrapondo os religiosos que estavam dizendo que ele expulsava os demônios por o espírito de Beelzebu, né, o príncipe dos demônios. Jesus faz a declaração: como pode Satanás expulsar a Satanás? Se a enfermidade é coisa do diabo, porque o diabo é o autor da frustração, foi que trouxe incredulidade, injetou o seu veneno ali no Jardim do Éden. Pastor Luiz Mendes, Satanás pode curar? É contigo aí. Meu caro pastor Luiz Carlos e todos os irmãos que estão em conexão conosco, eu vou procurar ser fiel à ortodoxia bíblica, mantendo-me no centro do caminho, sem extremos da direita e da esquerda. Essa escritura que o irmão citou, ela é citada também em Mateus, capítulo 12, a partir do versículo 24.
Jesus Cristo foi acusado pela ordem religiosa de expulsar demônios com o poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. O Divino Mestre se defende, argumentando que Satanás não expulsa Satanás, porque se isso acontecesse, o seu reino estaria dividido. E um reino dividido não subsiste, segundo a linguagem do Senhor Jesus. No entanto, eu vou considerar aqui algumas nuances, alguns adendos, partindo da premissa que Satanás não expulsa Satanás, tira-se a conclusão que o diabo não cura. E, na verdade, eu também defendo a tese que o diabo não é curador. Inclusive, o irmão Brana, mensageiro, na mensagem O Poderoso Conquistador, parágrafo 190, ele cita em outras mensagens também que o diabo não cura. No entanto, quando Jesus disse que Satanás não expulsa Satanás, há de se considerar que expulsar demônios é uma coisa, curar os enfermos é outra. Mateus, capítulo 10, versículo 8. Jesus ali fala: curai os enfermos, expulsai os demônios, purificai leprosos, ressuscitai os mortos. Ele mostrou a distinção entre curar os enfermos e expulsar demônios. Em uma outra escritura, na grande comissão, no Evangelho escrito por Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 15, novamente ele mostra que expulsar demônios é uma coisa, curar os enfermos é outra. Ouçamos. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pisarão serpentes, se beberdes coisas mortíferas, não lhes fará dano algum, e colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Portanto, repito, são duas coisas: expulsar demônios e curar enfermos. Apesar de que uma enfermidade é um demônio no estado físico. Analisando a cristologia, a história de Cristo quando estava aqui na Terra, em Atos capítulo 10, versículo 38, Pedro chama as doenças de opressão do diabo. Ouçamos, repito, Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e virtude, o qual andou por todas as partes fazendo bem e curando os oprimidos do diabo,
porque Deus era com ele. Quando ele curou aquela mulher que há 18 anos andava encurvada, e por se tratar de um dia de sábado, aquilo feriu a tradição judaica. E Jesus foi acusado de fazer uma cura no sábado, e no sábado não se trabalhava, aquela tradição judaica. Jesus disse: convinha que eu libertasse essa filha de Abraão, que há 18 anos Satanás a mantinha no cativeiro. Então, nós não descartamos que uma doença é uma opressão do diabo. Mas é diferente orar sobre uma pessoa enferma, declarar a cura de uma pessoa enferma, como Pedro declarou a cura de Enéas em Atos 9:34. Enéas, Jesus Cristo dá saúde. É diferente de exorcizar, de expulsar um demônio. Porque quando se expulsa um demônio, trata-se de uma possessão. Aquele demônio, mais de um, legião, Jesus chegou a expulsar legião de demônios. Então, aquele homem gadareno estava possesso. Então, são assim, duas coisas. A cura é uma coisa, expulsar demônios é outra coisa. Desde o Velho Testamento, vejam bem, um dos nomes compostos de Deus é Jeová Rafá. E Jeová Rafá o caracteriza como curador. Êxodo 15:26. Eu sou o Senhor que te sará. Êxodo capítulo 23, versículo 25. E servireis só o Senhor, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do vosso meio as enfermidades. Salmo 103, versículo 3. É ele que perdoa as tuas iniquidades e sara as tuas enfermidades. Salmo 107, versículo 20. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da destruição. Jeremias capítulo 17, versículo 14. Salva-me e serei salvo. Cura-me e serei curado. Eu acredito que no Velho Testamento, as profecias que falam da messianidade de Jesus Cristo, talvez não haja uma profecia mais notável do que Isaías capítulo 53. Eu vou começar pelo versículo 1 até o 5. Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque ele foi subindo como renovo, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e nós, olhando para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era o mais indigno e desprezado dentre os homens, e dele não fizemos caso algum. Homem de dores, experimentado nos trabalhos. Verdadeiramente, ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores tomou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões
e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fostes sarados. Quando o Divino Mestre esteve aqui na Terra, ele realizou cerca de 35 milagres. Levando-se em consideração que ressurreições não foram curas. Então, vamos dizer assim, ele ressuscitou a Lázaro, que há 4 dias estava morto, o que para mim foi o maior milagre que ele realizou em seu ministério. Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. Ele ressuscitou a filha de Jairo. Então, esses 3 casos não foram cura, e sim milagres. No entanto, aconteceram curas milagrosas. E somando as curas com as ressurreições, digamos que ele realizou 35 milagres. A primeira cura de Jesus, salvo meu equívoco, foi quando ele curou a sogra de Pedro, que ardia em febre. A febre não é uma causa, é um efeito. Certamente ela fora vítima de uma infecção, de algo que estava provocando aquela sintomatologia. Jesus repreendeu a febre, eliminou a causa, cessou o efeito. E a última cura de Jesus, salvo o equívoco meu, foi quando ele curou a orelha de Malco. Porque Pedro, com aquela natureza sanguínea, impetuosa, quando os soldados fecharam em torno de Jesus, ele saca da espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Jesus, até sendo preso, realiza um milagre. Ele apanha a orelha e, com a precisão que nenhum cirurgião era capaz, ou é capaz, ele põe a orelha no lugar, fica perfeito. Então, ali foi a última cura de Jesus. Agora, no ministério de Cristo na igreja, nós temos muitos casos, cerca de 22 milagres, como logo em Atos, capítulo 3, o paralítico na porta do templo, Formosa, e que andou pelo poder de Deus. Enéas, que eu já citei, em Atos 9:34. Temos até caso de ressurreição, Dorca, que fazia capa para os pobres. Então, assim, nós não temos dúvida de que a cura, ela vem de Deus. A cura vem de Deus. Assim como Deus é salvador, ele é curador. Desde o Velho Testamento, Deus se identificou como salvador. Isaías, capítulo 45, versículo 24. Olhai para mim e sereis salvos. Isaías 43:11. Eu sou o Senhor e fora de mim não há salvador. Jonas, capítulo 2, versículo 9. Ao Senhor pertence a salvação. Assim como ele é salvador, ele é curador. Portanto, a cura é de Deus. Deus é curador. Agora, dizer, eu não estou fazendo apologia ao diabo. Dizer que o diabo não tem poder para fazer coisas, sinais, e isso que eu quero mostrar agora para vocês. Sinais, no grego, é nômata, que não se refere propriamente à cura. Mas eu vou mostrar que Satanás não é uma coisa qualquer. Ele tem poder, sim.
Inclusive, quando ele disputava com o arcanjo Miguel acerca do corpo de Moisés, Judas certamente abeberou-se em uma escritura apócrifa para fazer aquela declaração. E como o seu livro é canônico, então nós tomamos aquela escritura como canônica. Em Judas, no versículo 9, o arcanjo Miguel contendia com o diabo acerca do corpo de Moisés. E não usou de juízo infamatório contra ele, apenas disse-lhe: o Senhor te repreenda. Porque, na verdade, a força demoníaca só pode ser superada pela força divina. Agora, aproveitando a oportunidade, existem homens malabaristas de púlpito. Eles são atores. Eles, na verdade, fazem simulacro. E isso é falta de temor a Deus. Eu sei de casos de líderes famosos no cenário nacional e que, no intento de impressionarem o povo e se identificarem como grandes homens de Deus, eles chegam a pagar para uma pessoa fingir que está aleijada e, na hora que ele fala lá, que ora, a pessoa anda. Fingir que está cega, que está surda, que está muda. Isso é simulacro, isso é uma falsidade. Isso é uma peça, isso é ser ator. E Deus não se agrada disso. Mas eu vou mostrar nas Escrituras que o diabo faz sinais, que ele opera sinais, sim. Mas eu vou passar para o pastor Luiz fazer suas considerações, seu comentário, e nós vamos indo, companheiro. Caso chegarmos a algum ponto de discórdia, de discordar um do outro, de alguma nuance, nossa discórdia será respeitosa. Glória a Deus. É contigo. Muito bem, pastor Luiz Mendes. Então o senhor vai nos mostrar a diferença entre sinais, né? Sinais e cura. O diabo faz sinais e cura ao mesmo tempo. A Bíblia diz em 2 Tessalonicenses 2, ali pelo versículo 9, falando daquele Nico, o Nico tem poder e opera sinais e prodígios. É dentro dessa linha aí que o senhor vai discorrer? Exatamente. Exatamente. Essa escritura que o irmão citou é a segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11. Está escrito que a vinda do iníquo é com toda eficácia de Satanás, com sinais e prodígios de mentira. Aí está, sinais e prodígio de mentira. Na verdade, pastor, eu entendo que Satanás, dizer que o diabo cura é falta, não tem consistência bíblica. Não há uma escritura que diga que o diabo cura. No entanto, ele é capaz, sim, de fazer o seguinte. Paulo disse na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 11, que não podemos ignorar os seus ardis. E, no caso, ardil ali significa no grego sêmio, que significa estratégia, método. Segunda carta aos Coríntios 11,
14 diz que Satanás se transforma em anjo de luz. Então, eu entendo que o diabo que põe uma doença na pessoa, ele é capaz de tirar aquela doença em uma estratégia para a pessoa se aprofundar mais na mentira. Por exemplo, a pessoa vai num lugar errado. Hoje a lei está um pouco severa em relação a citar religiões, mas vocês entendem, as pessoas vão em lugares errados, em lugares idólatras, vão em lugares, em rituais de espiritismo, de macumbaria, vão a um lugar que é considerado a capital da idolatria aqui no Brasil. E chegam lá, fazem promessa para aquele ídolo, que se caso ela sarar, que então ela fará isso, fará aquilo, vai pagar o seu voto. E acabam sarando. Aí entra o argumento. Foi a fé. Mas a fé em quem? A pessoa não estava com fé em Deus ali. Estava com fé naquele ídolo. Ela pediu para aquele ídolo lhe curar. Então, eu entendo, como disse Paulo, repito, 2 Coríntios 2,11, não podemos ignorar os ardis de Satanás. Ele é ardiloso, ele é cheio de estratégia. Ele é capaz, da mesma maneira que ele pôs aquela doença, ele é capaz de tirar aquela doença para a pessoa acreditar mais naquele ídolo. O fato dele tirar não caracterizaria uma cura, e sim uma manobra, uma estratégia. Eu já usei o termo, no grego, semium, que vem da palavra ardil, que significa estratégia, que significa método, para a pessoa ficar firmada na mentira. Então, não caracteriza a cura, porque a cura, só Deus destrói a doença. Deus destrói aquele mal. A Bíblia diz que o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Mas o diabo é capaz, sim, de fazer uma manobra e, da mesma maneira que ele pôs a doença, ele tira para a pessoa se afundar naquela idolatria, e Satanás sabe que os idólatras não entram no céu. Eu vou ter mais escrituras, mas eu passo para ti, companheiro. Agora, pastor Luiz Mendes, e isso acontece através dos obreiros fraudulentos, que Paulo fala em 2 Coríntios 11, ali pelo versículo 13? É através desses obreiros fraudulentos? Como seria, então, essa atuação de botar e tirar, que o senhor está falando aí? Porque, assim, está escrito, surgirão falsos cristos. Mateus 24, versículo 24. Esses falsos cristos, eles estão dentro desse assunto que o senhor está falando aí, do bota e tira, como é que seria? Me ajuda aí nesse assunto. Pastor Luiz, eu vou citar um exemplo. Em Mateus 7, a partir do versículo 21, Jesus disse: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas os que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos naquele dia me dirão: Senhor, em teu nome não profetizamos? Não expulsamos demônios? Não fizemos maravilhas? E eu entendo que aqui a cura é genuína. É Deus curando mesmo, expulsando demônios, fazendo maravilhas, porque quando Jesus
lhes responde: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aí entra o argumento que os dons independem de conduta. Uma pessoa, no nome de Jesus Cristo, ela pode exercitar um dom de curar, de profetizar, de fazer maravilhas. Ela pode fazer a operação de expulsar demônios sem se afastar da iniquidade. No livro dos Salmos, capítulo 68, versículo 18, está escrito: tu que subiste ao alto, recebeste dons para os homens e até para os rebeldes. Então, Deus dá dons até para os rebeldes. Eu creio que é do conhecimento do Senhor, como um homem profundo nas escrituras e nas literaturas. O irmão Brana faz aquele relato quando ele se relacionou pela primeira vez com os pentecostais e ele viu dois homens exercitando dons e falando línguas, interpretando. E pelo discernimento que ele tinha, ele aproximou-se de um deles e constatou que aquele homem era um verdadeiro cristão. Mas o segundo homem, quando o profeta aproximou-se dele, decepcionou-se. Chegou a dizer: se havia um hipócrita, aquele era um. Ele era casado com uma mulher loira, estava vivendo com uma mulher morena, clandestinamente, seria o quê? Uma amante, e já tinha até filhos com ela. Aí ele ficou intrigado: mas como pode? Como pode um homem nessa situação receber manifestação carismática de Deus? Então foi quando ele recebeu aquela visão, ele viu aquele campo, e aquele homem chegou e semeou o trigo, e chegou um outro que era o inimigo e semeou o joio, e trigo e joio nasceram e foram crescendo. E quando a chuva caiu, a mesma chuva que caiu sobre o trigo, caiu sobre o joio. Então, há homens com doutrinas erradas, com condutas erradas, e, no entanto, no nome de Jesus Cristo, fazendo curas, e as curas são verdadeiras. Agora, eu me refiro a lugares totalmente na contramão das Escrituras Sagradas, quando nem sequer usam o nome de Jesus Cristo, a pessoa vai acreditando naquele ídolo, faz promessa para aquele ídolo, vai num centro de macumba e ali aqueles guias, aquelas entidades, e eles ali se comprometendo com aquilo para sarar e acabam até sarando. E eu entendo que é uma sutileza do diabo que pôs a doença e tira a doença para a pessoa ficar crendo naquilo. Vejam bem o que está escrito aqui. Apocalipse, capítulo 16, a partir do versículo 13. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Espíritos de demônios fazem prodígios. Agora, prodígio não é necessariamente uma cura. Prodígio pode ser uma coisa extraordinária. O diabo é capaz de entrar numa matéria inanimada. O profeta esteve no mundo dos pagãos, ele viu um lápis se levantar sem uma mão humana, e aquele lápis escrever o que aquela pessoa tinha falado
em outra língua. Então, existe isso. Existe isso. E também a besta, a Escritura fala que ela faz até fogo descer do céu na presença dos homens. Então, subestimar o diabo, dizia a grosso modo, não, o diabo não cura. Não, não cura mesmo. Mas ele é capaz de usar dos seus ardis, das suas maneiras engenhosas e acabar por fazer um acordo. Um demônio faz acordo com outro demônio, tá? Um demônio vai lá e põe uma enfermidade e o outro demônio fala, vamos fazer o seguinte, você tira essa enfermidade que você pôs aí, porque a pessoa está indo lá em tal lugar assim, fazendo uma promessa para aquele ídolo, e se você tirar, aquela pessoa vai acreditar mais ainda naquele ídolo. E tudo que Satanás quer é que a pessoa acredite na mentira. Passo para ti, companheiro. Vou ler aqui um parágrafo. Eu queria ver o seu pensamento sobre esse parágrafo da mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias. Parágrafo 46. O mesmo Espírito Santo que unge a igreja, que lhes dá o desejo de salvar almas, que lhes dá poder de realizar milagres, ele cai tanto sobre o justo quanto sobre o justo. O mesmíssimo Espírito. Agora, não se pode fazer de uma outra maneira e entender Mateus 24, 24. Ele disse, surgirão falsos cristos, falsos ungidos, ungidos com a coisa genuína, mas serão falsos profetas disso, falsos mestres disso. O que faria um homem querer ser um falso mestre de algo que é a verdade? Como o senhor entende esse parágrafo? Sim, é o que eu já citei, né? Os dons de Deus independem de conduta. Eu vou citar alguns exemplos bíblicos. Quem era Balaão? Balaão, no procedimento, ele era um mercenário. Ele amou o prêmio da injustiça. A oferta de Balaque para amaldiçoar Israel. Só não amaldiçoou porque Deus não deixou. Quem era Balaão na doutrina? Apocalipse 2:14. Está escrito sobre a doutrina de Balaão, que armava tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Portanto, Balaão era errado na conduta, era errado na doutrina, e, no entanto, Deus profetizou na sua boca. Da sua boca saiu uma profecia messiânica. Números capítulo 24, versículo 17. Está escrito assim: vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Eis que surgirá a estrela de Jacó. Todos os teólogos, estudantes bíblicos, pregadores, são unânimes em dizer que aquela estrela de Jacó era Cristo. Portanto, ele foi usado para profetizar, a sua profecia foi de Deus, mas a sua conduta era mercenária e a sua doutrina era do diabo. Um outro exemplo é o exemplo do sacerdote que profetizou a morte de Jesus. Em João capítulo 11, a partir do versículo 50, Caifás profetizou que Jesus devia morrer pela nação, e não só pela nação, mas para congregar em um só corpo os filhos de Deus que estavam dispersos. E a Escritura é meticulosa em dizer que ele não disse isso de si mesmo. Portanto, ele falou uma coisa verdadeira, e se ele não disse de si mesmo, certamente ele falou por inspiração divina.
No entanto, não temos nenhum registro bíblico que aquele homem tenha se convertido. Pode acontecer, sim, manifestação carismática, verdadeira, em lugares onde não se existe a doutrina verdadeira, onde não há conduta verdadeira. Eu já citei Mateus 7, a partir do 21, né? Muitos naquele dia me dirão: Senhor, em teu nome não profetizamos, não curamos os enfermos, não fizemos maravilhas, expulsamos demônios. Então eu lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Agora, ali leva-se em consideração, pastor, que eles fizeram em nome de Jesus. E o nome de Jesus, ele tem poder, né? O nome de Jesus tem poder, porque Jesus esteve morto, mas está vivo. Ele é o Cristo ressurreto. Agora, quando a pessoa vai em um lugar totalmente na contramão das Escrituras, vai até um ídolo. A Bíblia diz: maldito é até o telhado que cobre os ídolos. A pessoa vai, ela não está com fé em Jesus. Ela está com fé naquele ídolo, que aquele ídolo vai lhe curar. Então, aí é onde é que entra, segundo aos Coríntios 2:11, porque não ignoramos seus ardis, seus métodos, suas estratégias. O que eu não descarto é que, como o diabo colocou a doença, ele pode tirar. Não caracteriza uma cura. Cura seria a destruição daquilo. Caracteriza, sim, uma manobra, uma estratégia para a pessoa dizer assim: está vendo como esse lugar é verdadeiro? Está vendo como a santa fulana é verdadeira? E passa a crer mais naquilo ainda. Esse é o meu pensamento, nobre companheiro. Agora, há casos que a pessoa diz que foi curada mesmo. Seria Deus respeitando a fé? É um tipo de fé, pastor Luiz Mendes? Se Deus, pela sua soberania, quer respeitar aquela fé, eu, assim, sinceramente, me soa um pouco estranhamente, né? Todavia, quem sou eu para questionar Deus? Porque se a pessoa está com fé na idolatria, por que Deus respeitaria aquela fé? Agora, Deus é rico em misericórdia. Se Deus quer atentar para o sofrimento daquela pessoa e pensar: pobre pessoa, ela está totalmente enganada, pensando que é esse ídolo que vai curar ela. E Deus, que é rico em misericórdia, Efésios capítulo 2, versículo 4, e misericordiosamente quer curar aquela pessoa e acontecer a cura verdadeira, é uma prerrogativa divina, porque Deus é soberano, né? Agora, eu não descarto essa tese que eu defendo, que o inimigo que pôs a doença, ele pode até tirar para a pessoa acreditar naquela mentira. Ô, pastor Luiz Mendes, em Êxodo 7, ali pelo versículo 11, a gente vê que os magos do Egito replicaram os prodígios feitos por Moisés ali, alguns prodígios, né? Inclusive a questão da vara que virou serpente. Como é que é isso? Eles, o Janes e Jambres, né? Como é que o senhor vê esse assunto? Eu vejo aquilo como uma falsificação. Aquilo não foi uma coisa real. Aquilo foi uma falsificação. O caso de Moisés não foi mágica. Deus não faz mágica. Deus tem o poder transformador. Ele pode fazer uma matéria inanimada,
uma vara, virá uma cobra. Agora, os mágicos fizeram aquilo com seus encantamentos. E Paulo fala, não é? Janes e Jambres resistiram a Moisés, sendo réprobos quanto à fé. Mas o irmão vê um detalhe significativo, que a cobra de Moisés e de Arão engoliu, devorou aquela cobra dos mágicos. Eu entendo que aquela cobra dos mágicos ali foi uma magia, foi uma falsificação, não foi uma coisa real, que na verdade foi vencida pelo poder de Deus, né? Foi vencida pelo poder de Deus. Deus usou do poder de transformar uma matéria inanimada numa cobra. Agora, ali foi encantamento. E se lermos Deuteronômio capítulo 18, Deus condena encantamento, condena magia. O seu irmão vê que lá em Samaria havia Simão, um mágico, e que Filipe falou para ele que ele estava com seu coração em fel de amargura e que ele tinha que se arrepender, chegando a dizer assim: o teu dinheiro seja contigo para a tua própria condenação, porque ele era mágico e ele estava querendo personalismo, né? Ganhando admiração com suas mágicas. E quando ele viu Pedro colocando as mãos sobre as pessoas e as pessoas receberam o Espírito Santo, ele ofereceu dinheiro para que Pedro concedesse a ele o mesmo dom. E Pedro disse: o teu dinheiro seja contigo para a tua perdição. Então, o irmão vê que a magia não é aceita por Deus. Aquilo foi uma coisa, foi uma mágica. Agora, o caso de Moisés foi real. Foi Deus mesmo que fez, transformou aquela vara em cobra. Eu creio assim. Pastor Luiz Mendes, diante do que o senhor está colocando, o senhor está colocando que a cura é divina, é de Deus, mas que o diabo tem os seus ardis e ele faz prodígios. O senhor já citou 2 Coríntios 11, né? Citou ali o verso 14. Ele faz essas coisas. Deixa eu ver aqui a pergunta que eu ia fazer para o senhor. Meu Deus, fugiu aqui o raciocínio. Deixa eu ver aqui. Lembrei agora. O senhor não vê a necessidade da igreja ter um dom importantíssimo chamado discernimento de espírito? Vejo sim, uma grande necessidade. Inclusive, o profeta, o mensageiro, disse assim, que o nosso destino eterno não está baseado naquilo que a gente vê, naquilo que a gente ouve, e sim na classe de discernimento que temos daquilo que a gente vê, daquilo que a gente ouve. Eu vou citar para o irmão e os demais que estão em conexão conosco aquela história que nos foi contada pelo profeta acerca de um homem. Ele tinha um manto e dizia que aquele manto era sagrado. E aquele manto resplandecia. E não é que resplandecia mesmo? O que faria muita gente aplaudir, muita gente falar que era Deus. Então, o que aqueles irmãos fizeram? Disseram: nós vamos te levar perante o bispo São Martim. Martim, mensageiro de Deus, da era de Pérgamo, grande homem de Deus, de discernimento. Nós vamos te levar perante ele e ele vai fazer uma avaliação desse manto que resplandece. Mas ele não queria ir. Por quê? Porque ele sabia que seria desmascarado. Aí os irmãos disseram: você vai sim.
e seguraram ele para levá-lo na força. E quando seguraram ele, o manto chapacou. Então, assim, há uma grande necessidade de discernimento. Inclusive, discernimento é um dos dons carismáticos do Espírito Santo, né, mencionados na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, certo? Pastor Luiz Mendes, discernimento de espírito ou conhecimento bíblico? Em 2 Coríntios, capítulo 13, ali pelo versículo 8, a Bíblia está declarando que nada pode contra a verdade, senão pela verdade, né? Então, é discernimento de espírito ou, na verdade, conhecimento bíblico? Foi o mensageiro da era de Esmirna que o diabo se apresentou lá como Jesus para ele, ele discerniu pelo conhecimento bíblico. Onde é que entra aí o conhecimento bíblico promovendo o discernimento? Destrincha aí para nós. São duas coisas imprescindíveis para nós. Foi o mensageiro de Pérgamo, né, Martim. Martim, segundo o relato histórico, Satanás apareceu para ele, transfigurado. É como eu citei, segundo aos Coríntios 11:14. O próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então, Satanás apareceu para ele como um ser resplandecente, sapatos de ouro, uma brilhante coroa na sua cabeça, e disse para Martim: me adore, porque eu sou Jesus, teu Salvador. O discernimento já começou aí. Eu creio que Martim já começou a discernir exatamente. Tem um adágio popular que, para quem sabe ler, um pingo é letra. Se realmente fosse Jesus, Jesus não cobraria. Jesus nunca disse me adore, porque eu sou Jesus. Eu penso que a presença de Jesus faria com que infundiria um temor reverencial em Martim que o prostraria por terra. Foi o que aconteceu com João. Quando Jesus aparece a João na rochosa ilha de Patmos, João cai aos seus pés como morto. Então, Jesus não cobra adoração. Me adore porque eu sou Jesus, teu Salvador. A coisa começou errada por essas palavras. Martim já começou a discernir. Então ele parou, não se precipitou, não se deixou levar pela beleza do anjo, pela coroa brilhante na cabeça, seus pés com calçados dourados. Aí o discernimento em paralelo com o conhecimento bíblico. Porque, assim, Jesus Cristo exerce 3 ofícios: profeta, sacerdote e rei. Só que esses 3 ofícios não são exercidos simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Na terra, ele era profeta. João, capítulo 4, versículo 19. Lucas, capítulo 24, versículo 19. Varão profeta. No céu, subindo no céu, ele tornou-se o sumo sacerdote da nossa confissão. Hebreus, capítulo 4, versículo 14. Agora, quando ele vir para tomar posse deste mundo como seu legítimo governador, no toque da trombeta do 7º anjo de Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. E o 7º anjo tocou a sua trombeta e houve vozes nos céus que disseram:
Os reinos deste mundo vieram a ser de Deus e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Aí se cumprirá o que o anjo disse para Maria em Lucas 1, 32 e 33. E ele será grande, o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Aí sim ele terá uma coroa como rei. Mas durante a dispensação da graça, Jesus não está coroado. Ele não tem uma coroa na cabeça. Jesus é sacerdote, Hebreus 4,14. Jesus é mediador, 1 Timóteo 2,5. Jesus é advogado, 1 João, capítulo 2. Jesus é cordeiro sangrento, Apocalipse, capítulo 5, versículo 6. É tudo isso, menos rei. Na verdade, para dizer que ele não é rei, deixe-me dizer meticulosamente o que o profeta fala no livro das Eras, que ele, agora, durante a dispensação da graça, o seu reino é espiritual, é no coração do crente. Ele é o rei dos santos. Leia o Apocalipse 15, ele é chamado de o rei dos santos. Ele reina em nossos corações. Ele está reinando dentro dos nossos corações. Por isso, nós, os crentes, agimos diferentemente do povo do mundo, porque somos súditos de outro reino. Por isso, nossos homens não fumam, não bebem, não jogam, não prostituem. Por isso, nossas mulheres não se vestem de uma maneira indecente. Nossas mulheres mantêm seus cabelos compridos, não se pintam, porque somos súditos de outro reino. Então, aquilo que deu beleza para o anjo, que foi a coroa, foi exatamente a mola mestra para dar um discernimento maior para Martim dizer: sai da minha frente, Satanás, porque Jesus ainda não está coroado. Então, ali foi um paralelo, discernimento com conhecimento bíblico. Por isso que eu digo, Jesus disse em Mateus 22, 29, errais o homem não conhecendo as Escrituras. Tem que conhecer as Escrituras. Há muitas meninices, meu caro pastor, que andam operando por aí, porque o povo é pobre de Bíblia, o povo quase não lê a Bíblia, não tem estudos bíblicos, e a solidez da igreja está no ensinamento da palavra de Deus. É isso, companheiro, eu passo para ti. Muito bem, Oséias 6, versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 13, versículo 8, como nós citamos, nós não podemos nada contra a verdade, senão pela verdade, né? Então, nós estamos esgotando aqui esse assunto. A defesa aqui é que Satanás, na verdade, não pode curar, porque a cura é de Deus. Mas ele tem os seus ardis, ele faz sinais, prodígios, ele pode criar um clima, uma atmosfera, ele é o enganador, né? Ele engana exatamente para afundar a pessoa mais ainda naquela crença errada, né? Como foi trazido aqui. Mas o bom é a gente saber, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8, para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Em breve, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Romanos 16, versículo 20. Graças a Deus. Eu queria fazer uma pergunta aqui de um ouvinte, pastor Luiz Mendes. Se o senhor não sentir a vontade de responder, tudo bem, não tem problema nenhum. O ouvinte perguntou assim: quero saber se as pessoas que têm seus nomes escritos no livro do Cordeiro, ele quis dizer no livro da vida do Cordeiro, vão para o julgamento. Pessoas que têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro se vão para julgamento. O senhor se sente à vontade para responder assim, de supetão? Posso. Se eles têm seus nomes
escritos no livro da vida do Cordeiro, não faz sentido irem para julgamento, porque Cristo já foi julgado por eles. O fato dos mesmos terem seus nomes no livro da vida do Cordeiro, isso mostra que Cristo já foi julgado por eles na cruz e que riscou a cédula que lhes era prejudicial. Colossenses capítulo 2, versículo 14. Então, não há condenação. Não pode ele ir para julgamento, um julgamento assim, para determinar condenação ou salvação, sendo que o nome no livro da vida do Cordeiro já é uma garantia da sua salvação. Agora, ele pode passar, sim, pelo tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo, Romanos 14, 10, não é um julgamento para determinar salvação ou perdição. Ali é para determinar o grau de galardão, que é o prêmio do combate. Porque se a graça de Deus, a nossa salvação é por ela, Colossenses retificando, Efésios 2:8, pela graça sois salvos mediante a fé, versículo 9, isso não vem de vós, é dom de Deus. Agora, o galardão, que é o prêmio do combate, quem semeou mais vai colher mais, quem trabalhou mais vai ter um galardão maior, aí está baseado em obras. Apocalipse 22, 12. Eis que venho sem demora e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Não sei se respondi satisfatoriamente. Amém. Pastor Luiz Mendes, segundo aos Coríntios 5, versículo 10, fala também do tribunal de Cristo. E lá está falando que todos hão de comparecer. Esses todos hão de comparecer, ele está falando a igreja, os crentes, ou falando genericamente, o geral? Segundo aos Coríntios 5, verso 10. Meu querido, é aquilo que nós sempre comentamos, né? É seguir a regra da hermenêutica. É nunca se basear num texto isoladamente. Se pegarmos o contexto, começa assim, porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejamos ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos, carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu o penhor do Espírito Santo, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Por isso, muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, o bem ou o mal. Então, você pega o contexto aqui, esses todos são os santos, são os salvos em Cristo. Muito bem, é isso mesmo, eu penso assim também. Voltando à pergunta lá do irmão, na mensagem Perguntas e Respostas sobre os selos, alguém perguntou, irmão Brana, se o livro da vida do Cordeiro e o livro da vida são o mesmo livro. Ele respondeu assim, certamente. Ele considerou como sendo o mesmo livro. Depois eu queria ver o parecer do pastor Luiz Mendes. Ele disse, certamente, veja, porque aí é onde toda a redenção está escrita, neste livro, está vendo? Seus nomes estão nele. Você diz, bem, nosso nome é posto no livro da vida do Cordeiro, irmão Brana.
O meu foi posto a outra noite. Não, não foi, não foi. Você somente descobriu que ele estava ali. A outra noite, veja, porque seus nomes foram escritos antes da fundação do mundo. Aí vem Apocalipse 17, versículo 8, né? Lá está escrito que os nomes foram escritos desde antes da fundação do mundo. Está vendo? Isto é tudo o mesmo livro. Ele está defendendo aqui que é o mesmo livro. Então, aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, o senhor defende aí que não passa por julgamento. Agora, lá no julgamento do trono branco, a Bíblia disse que quem não tem os seus nomes escritos no livro da vida, estes serão lançados no lago de fogo. Debulhe isso aí para nós. Pois é. Às vezes, aparentemente, o irmão Brana entrou em contradição, mas depois ele explicou. A mensagem que o irmão Brana fala assim: o livro da vida é um, o livro da vida do Cordeiro é outro. E a mensagem que ele diz que é o mesmo livro. Eu considero o seguinte: vamos apanhar esses dois pensamentos e juntá-los da seguinte maneira. É como a Bíblia. A Bíblia tem o Velho Testamento e o Novo. No entanto, é o mesmo livro. Então, vamos considerar dessa maneira. Quando ele diz que não é o mesmo livro, digamos, o Velho Testamento é um. Comparativamente, seria o livro da vida. O Novo Testamento seria o livro da vida do Cordeiro. Mas é o mesmo livro, é um livro só. Vamos analisar dessa maneira, assim eu penso. Agora, nesse julgamento aí do trono branco, que o irmão menciona, sim, os que não têm seus nomes escritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo. Agora, nesse julgamento, pastor, essa ressurreição ela não é só dos ímpios. Essa ressurreição, a segunda ressurreição, ela é mista. Se você pegar João 5, 28, 29, Jesus disse: vem mesmo a hora em que todos os que estiverem nos sepulcros sairão, uns para a vida e outros para o castigo eterno. Então, é uma ressurreição mista, porque a ressurreição em relação ao rapto, ela não é mista, ela é seletiva. Os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Então, vamos definir assim: na segunda ressurreição, as virgens nécias que morreram pelo nome de Jesus Cristo na tribulação estarão nela. Apocalipse capítulo 7, a partir do versículo 9. Versículo 14, esses são os que vieram da grande tribulação. Aquelas almas debaixo do altar, clamando por vingança no quinto selo. Apocalipse capítulo 6, a partir do versículo 9. Almas de judeus que foram barbarizados em campos de concentração. Só Hitler matou cerca de 6 milhões de judeus. Também estarão ali naquela ressurreição. Então, ela não é só dos ímpios. Agora, estes que ressuscitarão, virgens nécias, almas debaixo do altar, que ressuscitarão, claro, ressuscitarão para a ressurreição da vida e terão a sua parte na vida eterna, sem dúvida alguma. Sim? Então, já emendando, porque há uma pergunta nesse sentido, aquelas almas debaixo do altar, então elas não ressuscitam para o milênio, elas ressuscitam para a vida eterna, mas não ressuscitam para o milênio, é isso? Sim. De acordo com a exposição
das eras da igreja, ali fica definido que aquelas almas debaixo do altar que clamam por vingança estarão na segunda ressurreição. Elas não passam pelo milênio. Pelo milênio passam os 144 mil selados de Israel. Ou então Cristo não seria filho de Davi no milênio, porque filho de Davi é um título judeu. E por que no milênio Jesus vai ser filho de Davi? Porque certamente lá estarão as tribos de Israel, os 144 mil, estarão como eunucos da esposa do rei no glorioso reino milenial. Nós acreditamos, assim, que quando aquela voz chamar as duas testemunhas, subam cá, Moisés e Elias, que serão martirizados pela besta, acontece a ressurreição dos 144 mil, e eles estarão no glorioso reino milenial, onde estará Cristo com a sua esposa, e os 144 mil estarão lavrando a terra, porque Isaías 65 fala que no milênio vinhas serão plantadas, casas serão edificadas, e o mensageiro de Deus, no livro dos selos, diz assim: a igreja, a noiva, a esposa, não estará lavrando a terra, não estará plantando vinhas, não estará construindo casas, é a nação, referindo-se aos judeus. Porque no milênio as coisas serão edificadas, as vinhas serão plantadas, agora na eternidade, oh glória a Deus, já desce tudo pronto do céu. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. E ouvi uma voz que dizia: eis aí o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e ele será o seu Deus, e eles serão o seu povo, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Bendito seja o nome do Senhor. É contigo, companheiro. Muito bem, graças a Deus, estamos chegando aqui ao final de mais esta sabatina, pela graça de Deus. Hoje, discorrendo aqui sobre essa pergunta, né? O diabo pode curar? O diabo faz muitas coisas para enganar, né? Seus prodígios, sinais, e ele usa obreiros fraudulentos, ele mascara a coisa. Mas um desses dias, pelo poder da palavra falada, este diabo será destruído, né? Nós confiamos, nós cremos nisto. Pastor Luiz Mendes, o senhor faz aí a oração da fé, que salva o doente, encerrando mais esta sabatina bíblica. Deus abençoe. Amém. Senhor nosso Deus, Pai bendito, a Escritura diz que a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Peço-te que o mover das tuas mãos cure agora as pessoas que estão enfermas, que o mal seja destruído. O Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Que todos sejam abençoados grandemente pelo teu poder. Continue abençoando o teu ungido servo, pastor Luiz Carlos, Senhor. O Senhor sabe o quanto fomos abençoados com a sua pregação no recente encontro que tivemos em Tupã. Abençoa a sua igreja, o seu trabalho, seu ministério, sua família, todo o povo de Deus que ouviu, que assistiu essa live e outros que ainda assistirão, pois a mesma ficará postada no YouTube, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Suas saudações aí, suas considerações finais, pastor Luiz Mendes. Muito obrigado por contribuir aqui com o nosso canal. Deus abençoe. Foi uma satisfação esse tempo aqui com o pastor Luiz. Nós não
reivindicamos saber tudo, conhecer tudo, não somos donos da verdade. Pode ser até que nos equivoquemos em alguma coisa, e eu tenho humildade suficiente, se for necessário, numa live posterior, me retratar de alguma coisa, caso eu tenha dito alguma coisa equivocadamente. Mas a nossa intenção é falar a verdade para o povo de Deus. Deus continue vos abençoando. Amém. Graças a Deus que nos tem dado a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus esteja em cada lar e em cada coração. Obrigado, pastor Luiz. Até a próxima, né? Próxima sabatina bíblica. Se Deus permitir, teremos mais Amém. programação como esta, né? Obrigado aos meus irmãos, pastores e amigos, irmãos em geral aí que participaram conosco, que estão aí no chat, dando amém, graças a Deus, né? Tem aí o pastor Valdir, lá de Mogi das Cruzes, que nos recebeu tão maravilhosamente bem ali em Mogi das Cruzes. Deus abençoe pastor Valdir, pastor Márcio, pastor Divino Pedrosa, pastor Paulo, todos vocês que estão aí conosco, né, que participaram conosco de mais esta programação. Paz para você, paz para o teu coração, uma boa noite na presença do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Amém.